Olá, olá! Seja muito bem-vindo ao canal. Nesse vídeo hoje a gente vai falar sobre uma emoção que é muito presente quando a gente precisa se expor. É a tal da vergonha. Se tu é nova por aqui, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Gabriela Damasceno e por aqui eu trago a psicologia de uma forma muito descomplicada e leve. E esse vídeo ele faz parte de uma série especial sobre as emoções. Então te inscreve por aqui e me segue no Insta para muito conteúdo sobre equilíbrio emocional com leveza. Vamos começar lembrando que a vergonha é uma emoção universal. E ela tem por base o medo da desconexão, ou seja, da gente não receber uma aceitação e um acolhimento do outro. A função principal da vergonha é nos proteger de ser rejeitada num grupo que é importante para nós. Afinal de contas, a gente vive em sociedade, a gente tem regras culturais para a gente caber nessa sociedade. Então, por exemplo, aqui, andar pelado, não é algo que é culturalmente aceito, isso vai gerar um rechaço da comunidade. Então, me dá vergonha andar pelado por aqui. E essa vergonha me protege de ter esse tipo de atitude e de acabar sendo banida dessa sociedade. Agora, a vergonha também pode nos fazer acreditar que tem uma coisa muito errada com a gente. E que a gente vai se tornar inaceitável ou inadequada, mesmo quando o que a gente está fazendo é algo que importa para nós ou quando é algo que a princípio não geraria exclusão. Então, por exemplo, aparecer nas mídias envolve a gente estar exposta ali, A gente está sujeita a rejeição, aprovação, desaprovação e tudo mais. E aí, o medo dessa desconexão, que é a própria vergonha, ele pode nos paralisar. No fundo, a gente não vai ter como resistir à experiência de sentir vergonha, mas a gente tem como desenvolver uma resiliência com essa emoção para que a gente possa, contornar essa vergonha e fazer aquilo que importa apesar dela. Então vamos junto aqui explorar algumas habilidades que vão te ajudar a não se travar ou não se paralisar por essa vergonha, principalmente quando ela não está sendo útil. E o primeiro ponto é a gente reconhecer essa vergonha. Onde é que eu noto no meu corpo essa sensação? Inclusive, como é que ela é, A vergonha, se ela tivesse uma temperatura, ela dá mais calor ou mais frio, Pra mim, com certeza, mais calor. Eu percebo que a vergonha tá muito aqui pra muita gente, tanto que a gente se cora, A vergonha, ela traz um impulso, muitas vezes, da gente se esconder. Mas, por mais que a gente tenha esses elementos que são mais universais, cada um vai sentir a vergonha do seu jeito. Então é importante que a gente possa focar e observar o nosso jeito de experimentar cada emoção. E aqui, no caso, é a vergonha. Tenta descrever onde é que tu sente essa vergonha fisicamente. E um outro ponto importante aqui é perceber o que tu faz quando a vergonha aparece. Então, por exemplo, eu quero trabalhar com o Instagram, quero empreender no digital. Mas eu tenho vergonha de aparecer nos stories. Aí quando eu vou gravar uns stories e eu sinto vergonha, eu começo a postergar e aí eu não gravo. Ou eu gravo, mas eu fico sem sorrir, porque essa é a minha reação automática quando eu tô com vergonha. Eu falo de uma forma muda e quero me livrar logo. Ou não olho nos olhos. Enfim, dando exemplos aqui de comportamentos que podem vir, motivados pela vergonha. Eu, por exemplo, notei que quando eu tava com muita vergonha no Instagram, eu ficava rindo, Mas era um riso, Sabe aquele riso de nervoso? O meu era um riso de vergonha. Mas é interessante porque às vezes é uma coisa que a gente vai percebendo com o tempo, não é tão óbvio assim, Em eventos sociais também eu percebi que uma coisa que eu fazia com muita frequência quando eu tava num evento social era comer. Porque eu tava com vergonha ali de interagir, daí eu ia e ficava comendo, ficava com a boca cheia, não precisava interagir. Então é legal aqui trazer essa curiosidade, tanto pra sentir no corpo, quanto pra ver o que a gente faz. E ainda nessa lógica de explorar a vergonha, também é importante que a gente perceba, quais são os nossos pensamentos em relação a essa vergonha. E uma coisa que ajuda muito é a gente trocar os julgamentos que a gente faz, por descrições. Então a vergonha pode ir lá e dizer, nossa, como tu é incompetente, Todo mundo vai rir de ti, enfim. E aí, se a gente for tentar ser mais descritiva, é tentar narrar o que realmente aconteceu. Bem, eu fui tentar explicar algo e eu me enrolei um pouquinho, gaguejei e não consegui explicar. Então percebam que eu tô falando da mesma situação, só que eu não tô só me julgando, eu tô tentando descrever o que de fato aconteceu, Só da gente fazer isso, às vezes a vergonha já dá uma baixadinha. Então experimenta notar quando tu tá te julgando e tentar descrever a cena, Pensa que é alguém que não tá vendo e tu quer mostrar, dizer pra ela o que aconteceu. Então tu vai narrar fato por fato. Pra além de toda essa percepção da vergonha, tem uma pergunta que eu acho que ela é muito norteadora e ela é uma pergunta-chave pra gente pensar em como lidar com essa sensação. E a pergunta é o seguinte:
O que faz com que lidar com essa vergonha seja relevante? Que, em outras palavras, é mais ou menos assim. Será que eu tô disposta a sentir vergonha em prol disso aqui que eu tô querendo realizar? Então, por exemplo, eu tenho uma palestra que eu quero dar. Será que fazer essa palestra é tão relevante pra mim a ponto, né, de fazer sentido passar vergonha? Sentir vergonha? Sair com essa pessoa aqui, que eu tô morrendo de vergonha porque não sei como é que vai ser. Será que essa pessoa é interessante o suficiente? Ou será que eu me experimentar em relações é algo importante o suficiente pra mim levar a vergonha junto? Será que gravar aqui um stories que eu tô morrendo de vergonha é algo suficientemente importante pra que eu faça isso, mesmo com vergonha? Uma outra habilidade que faz muito sentido é a gente evitar ou tentar evitar de julgar o outro. O julgamento que nos fazem, normalmente, ele magoa, né? Ele dói. E por isso a gente julga muitas vezes o outro, pra gente se sentir melhor, né? E conseguir lidar com aquela emoção. Mas quanto mais a gente julga o outro, mais receio a gente tem do julgamento. E aí, com isso, mais vergonha a gente tem. E mais, será que a gente pode controlar como as pessoas nos veem? Será que, independente do que a gente faça, ou do que a gente cuide, ou do que a gente, né, perceba, será que vai ter como a gente não ser julgada pelo outro? Então, assim, por um lado, vamos naturalizar esse ser julgada. Por outro, se a gente se esforça em julgar menos o outro, a gente tá também cuidando para que depois a gente não vá se julgar mais lá no futuro. Essa próxima habilidade que eu vou trazer, eu adoro. Eu, inclusive, já trouxe ela aqui em outros vídeos do canal. E ela se chama de ação oposta. A ação oposta a gente vai utilizar quando a gente quer mudar, a gente quer reduzir um pouquinho a intensidade daquela emoção. Porque naquele momento, né, seguir o impulso da emoção não vai fazer sentido. Então, vamos pegar o exemplo da vergonha. Se eu só seguir naturalmente o impulso da vergonha, eu vou me esconder, né? Esse é o impulso universal. Mas, vamos pensar aqui que eu não posso me esconder, eu quero me expressar, né? Então, eu vou fazer a ação oposta. Então, a ação oposta, ela vai exigir que a gente haja diferente e que a gente mude a nossa postura corporal para que a gente, então, baixe a sensação da vergonha. Como é que a gente vai fazer isso? Com a postura corporal, a gente vai levantar a cabeça, estufar o peito, a gente vai manter contato visual com o outro e a gente vai manter o nosso tom de voz como tá o meu agora, firme e claro, tá? Isso aqui é tudo meio que o oposto do que naturalmente a vergonha nos faria fazer, né? Porque ela faria com que a gente baixasse a cabeça, não, encolhesse o peito, a gente não quer olhar e a gente fala assim... Gente, assim, quem sabe, né, que talvez seja bacana. Então, não. Aqui a gente vai fazer o oposto. E esse gesto, essa postura corporal, basicamente, ela vai nos ajudar, porque o nosso corpo é muito sábio, a nossa mente é muito sábia, vai nos ajudar a modular mais aquela emoção. E com o tempo, ela vai baixando, né? O momento em que a gente tá ali experimentando ela e fazendo essa ação oposta, a emoção vai diminuindo de intensidade. Além da postura corporal, a gente também pode fazer essa ação oposta com os pensamentos, né? Em vez de eu ficar ali, meu Deus, o que vão achar? Esses, né, pensamentos que vêm com frequência junto com a vergonha, a gente vai, por exemplo, né, se eu tô aqui querendo aparecer no Insta, eu vou lembrar por que eu tô aqui mesmo, qual é a minha motivação, qual é o meu grande propósito, o que eu tô ajudando as pessoas com esse vídeo. E aí, esse vai ser o foco, né? Eu vou tentar direcionar, inclusive, os meus pensamentos pra isso. E não pro medo do julgamento, e não pra todas as outras coisas que os outros podem estar pensando. É claro que isso não é algo assim, redirecionei a atenção, acabou, os pensamentos nunca mais voltaram, né? Eu queria que fosse, mas não é. Mas a gente pode ir redirecionando a nossa atenção pra esse foco, né? Para que a gente possa aí fazer a ação oposta também através dos pensamentos. Então, falamos da ação oposta com a postura corporal, falamos com a ação oposta sobre os pensamentos, e a gente também usa a ação oposta fazendo coisas diferentes, né? Então, se normalmente numa palestra eu iria dizer não, eu não iria ir por causa da vergonha, eu vou dizer sim, eu vou. No Instagram, se eu não fosse gravar pela vergonha, sim, eu vou gravar. Se eu vou, sei lá, pela vergonha dizer que sim para um convite só porque eu tô com vergonha de dizer que não, eu vou lá e vou dizer, olha, obrigada, mas eu não posso, tá? Então aqui a minha ação, a minha atitude, ela é diferente, tá? Do que eu faria simplesmente seguindo o impulso da vergonha. Então dessa forma, a ação oposta, com a atitude, com a postura corporal e com os pensamentos diferentes, vocês vão perceber, e eu quero realmente que vocês tentem isso, que a sensação da vergonha se reduz. Não é algo super imediato, né? É um processo, a gente vai aprendendo, mas pensando lá na lógica da resiliência da vergonha, quanto mais eu vou me colocando, né, nesse lugar de
tolerar um pouquinho do desconforto, né? Fazendo ação oposta e usando as outras habilidades, mais eu vou ficando tolerante à experiência da vergonha e, inclusive, mais essa vergonha vai diminuindo no longo prazo. Mas é óbvio, né? Acho que o grande ganho aqui não é só a redução da vergonha, mas é com que eu consiga me aproximar das coisas importantes, né? É sair no date que eu queria, é fazer a tal da apresentação, é estar no Instagram mesmo com vergonha, tá? Uma outra habilidade que muita gente não sabe é que falar sobre a vergonha com pessoas ajuda muito. Porque quando a gente fala de algo vergonhoso que aconteceu, a gente tá já sentindo a vergonha. Então, como a vergonha ela tem esse caráter, né, tão isolado, tão secreto, a gente acaba não partilhando coisas que dão vergonha. E a gente acaba até achando que a vergonha é só nossa. E que é por isso que a gente tem que esconder, porque ninguém mais tá sentindo essa vergonha. Mas, na verdade, quando a gente começa a partilhar, contar experiências nossas, onde a gente sentiu vergonha, a gente começa a ver que a vergonha é uma emoção hiper comum, e que esse medo da desconexão, ele faz muito sentido. E ao fazer isso também a gente vai se tornando um pouquinho mais resistente à experiência da vergonha. Então eu espero que esse vídeo aqui, tá, te ajude a passar vergonha, mas a passar vergonha real, oficial, entendendo, né, que tu é maior que ela e que superar a vergonha pode te trazer coisas incríveis, né, seja na profissão, seja na vida pessoal, enfim. Se tu gostou desse vídeo, por favor, deixa teu like, encaminha para uma amiga que morre, né, de vergonha, ou enfim, que está sendo prejudicada por não saber como lidar com essa situação. E eu sou muito honrada aqui com a tua companhia e te espero pro próximo vídeo.